não é todos os dias que temos a felicidade de ver à nossa volta um grupo de amigos, amigos do peito, amigos do coração, amigos do pensamento e da intelectualidade. Isso acontece hoje. E não é fácil eu decidir agora o que vou fazer a seguir. E vou explicar melhor. Tenho aqui um resumo do texto que escrevi e que contamos ver editado proximamente em Santarém. Um texto relativamente extenso, que eu pensava que podia ser a conferência desta noite. Mas dei comigo a cronometrar a leitura daquele texto. E cheguei à conclusão que era inviável de todo. Porque a leitura do texto levava apenas 2 horas. Ninguém aguenta a leitura de um texto de 2 horas. Era um sacrifício, em vez de ser aquilo que eu poderia desejar. Exigiria que fosse uma satisfação, um prazer, um ato de hedonismo puro. Não, era um sacrifício brutal. Era quase uma monstruosidade. Então fui àquele texto e cortei. E ficou este que está aqui. E ainda fiz mais. Imprimi na minha impressora com corpo 18 ou 20 para me facilitar a leitura e ter a certeza que a leitura era uma leitura breve, rápida. Mas estou com muito medo de ler. Acho que não vou ler. Acho que não vou ler. Porque isto talvez seja melhor ser lido por cada um que um dia venha a querer ler o texto desta conferência. Espero, com esta decisão, não defraudar os meus amigos. Porque é uma decisão que tomo em plena consciência e ditada apenas pela amizade. Para mim, seria eventualmente muito mais fácil proceder à leitura de um texto muito pensado, redigido com muito cuidado, procurando não dar erros de ortografia, procurando não me deixar contaminar pelo célebre acordo que está e não está. Pode ser outra conversa. Está e não está. Há uns que dizem que está em vigor, mas não está efetivamente. Está em período de consulta, em período de opinião, em período de reflexão e tudo isso. Esse sim é uma monstruosidade. Esse é uma monstruosidade. Porque nós tivemos uma convenção ortográfica luso-brasileira em 1945 e tinha uma seriedade que este acordo não tem. Este acordo é um assassinato à língua portuguesa. É a minha opinião. Portanto, procurei não me deixar contaminar, porque ao ler as legendas da televisão, que subservientemente adotaram as normas deste último acordo, sem quase darmos por isso, somos levados a começar a escrever disparates. Palavras que eu considero mal escritas. Bom, portanto, isto deu-me trabalho a reduzir para metade o texto inicial. Apetecia-me reduzir este novamente para metade. Mas não ficava para a conferência, era um telegrama, não é verdade? Era um fax, era um e-mail. Qualquer dia não sabemos escrever cartas. Eu escrevo muitas cartas para o meu querido e velho, porque há muitos anos, não é pela idade. O meu querido amigo Dr. José Miguel Doras, antigo presidente da Câmara Municipal de Santarém, e que exerceu e exerce outros cargos importantes no mundo intelectual, social e político do nosso país, e que está presente hoje também comigo. E se me permitem uma palavra só, não posso mencionar um a um os amigos que estão presentes, mas gostava, porque alguns
são do meu convívio mais frequente, não digo diário, mas regular, mas outros eu não via há muitos anos. E vou nomear alguns, se me permitem, que é o arquiteto António Medeiros, que está sentado na coxia lateral da segunda fila da Assembleia, figura de grande prestígio nas reflexões que nós há muitos anos produzimos sobre o património cultural, património arquitetónico e tudo isso, e é que eu dou um grande abraço e agradeço muito a sua presença, que veio de longe para estar aqui connosco também. Então não vou ler. Bom, mas então, quer dizer, os senhores têm toda a autoridade para dizer, mas então o que é que nós estamos aqui a fazer? O senhor está a dizer coisas, enfim, têm algum nexo, algumas até têm algum nexo, outras eventualmente não têm, mas viemos para ouvir a sua conferência. Então eu ia propor fazermos outra coisa. Eu vou falando ao correr do pensamento. Quando muito, vou passando estas partes para me lembrar de qual é o conteúdo do nosso tema. Mas antes disso, eu gostaria de prestar uma homenagem a todos aqueles portugueses que ao longo das décadas e sobretudo ao longo do século XX e do século XIX se dedicaram a estudar os vários aspectos da fundação da Universidade Portuguesa. Tive muita dúvida em intitular esta conversa como Santarém e a fundação da Universidade Portuguesa. Porquê? Porque hoje temos a Universidade de Lusíada, a Universidade Lusófona, a Universidade Independente, a Universidade Fernando Pessoa. Há uma proliferação de universidades e parece que a Universidade Portuguesa, como eu intitulei, era mais uma. Mas não, eu julgo que intitulei mal e deveria antes ter dito da Universidade em Portugal. Ainda vou a tempo de corrigir. Porque o que se trata é realmente da fundação da Universidade em Portugal. E mais, nas relações com a cidade de Santarém, com a povoação, era uma povoação, Santarém, aquela que o nosso Dom Afonso I tinha conquistado há alguns meses antes do assédio e da conquista de Lisboa, tinha conquistado no alto daquele esporão magnífico que olha a desígnio imensa do Ribatejo, tinha conquistado em março de 1147. Viria a conquistar Lisboa em outubro. Bom, depois de 14 semanas de assédio e de cerco. Não foi fácil. Se não fossem os cruzados, bem, vamos pensar, mas o tema não é este. Então, eu queria prestar homenagem àqueles autores portugueses que dedicaram grande parte do seu tempo de estudo, de reflexão e de produção de textos à fundação da Universidade. E alguns aos desenvolvimentos que a Universidade em Portugal teve a partir de 1288. Quem foram esses autores? Não vou fazer a história de cada um deles, nem ensaiar uma pequena biografia. Vou apenas dar o nome. Mas só a invocação dos nomes destes autores, naturalmente, vão despertar os meus queridos amigos um reviver de tanta coisa bonita da nossa literatura e da nossa história. Teófilo Braga nasceu no mesmo mês, no mesmo dia do mês que eu. É uma curiosidade, mas há muitos anos. Teófilo Braga. António de Vasconcelos, ou não menos conhecido, é um homem muito discreto, teólogo, livre da Universidade de Coimbra, mas que eu não podia deixar de mencionar porquê? Pela sua obra, e de muita qualidade, mas sobretudo porque nesta circunstância foi ele que por acaso descobriu, num armário em casa de um amigo, um manuscrito em pergaminho. Um pequenino manuscrito, um pequenino pergaminho, que contém só a carta régia de Dom Dinis, criando a Universidade em Portugal. É o documento mais fiável
relativamente à criação da universidade é este documento, a Carta de Antônio Diniz, de 1 de março de 1290. António de Vasconcelos. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos. Outro que eu ainda conheci, tive esse gosto, Artur Moreira de Sá, professor da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras, um homem que se dedicou à pesquisa da documentação relativa à criação da universidade, o célebre cartulário, o Diversitatis Portugalensis, em vários volumes, e que dotou a historiografia da universidade de um manancial de informação e de conhecimento inexcedível. Artur Moreira de Sá, que ainda conheci, tive essa felicidade. Outro, uma figura notabilíssima, jurista, de professor, que foi reitor da Universidade de Coimbra, eu é que fui colega dele na Junta Nacional de Educação, que acabou por ser quase meu mentor, meu padrinho, além de ter sido muito meu amigo. Amizade que eu procurei, como muito mais novo que ele, retribuir com o maior respeito, o devido respeito. Estou a falar de coisas que hoje são um pouco desconhecidas, mas que eu me prezo, me vanglorio e tenho orgulho de falar delas. A dignidade, o respeito, o valor, a sensibilidade e outros. Guilherme Braga da Cruz. Outro, Francisco da Gama Caeiro. Ainda conheci, fomos confrades da Academia Portuguesa da História. Um homem notabilíssimo, para além de ser uma simpatia, uma figura lindíssima, quase de cavaleiro português. Manuel Lopes de Almeida e Mário Brandão, a quem se deve, com a Teófilo Braga, a quem se devem obras fundamentais da historiografia, da história da Universidade Portuguesa, ou em Portugal. E por último, para falar dos mais notáveis e que se debruçaram sobre a história da universidade e das universidades, o meu querido professor Joaquim Veríssimo Serrão, de quem tive a honra de ser confrade, sendo ele presidente da Academia Portuguesa da História. É hoje presidente de honra, um dos 3 presidentes de honra, para além do Presidente da República, que é presidente das academias todas por inerência do seu cargo, o professor Veríssimo Serrão, que entre a sua vastíssima obra dedicou um volume à história das universidades e dedicou outro volume à história da Universidade Técnica de Lisboa. Uma universidade recente, foi criada em 1930, tem a sua história própria, em todo o caso, e o professor Veríssimo Serrão, de quem tenho recebido com algum orgulho, com muito regozijo e algum orgulho, que julgo legítimo, ao longo dos anos, provas de muita estima, muita amizade e confessada, eu julgo que é mentira, não pode ser verdade, admiração. Ora bem, presto a minha homenagem a estes autores. Então agora vamos ver o que é que aconteceu para aparecer a primeira universidade em Portugal. As universidades apareceram, que se conheça, que se saiba, por vários processos, por várias vias. Uma é a Universidade ex novo e ex privilégio, para utilizar expressões latinas. São as universidades que são criadas por força da vontade e do poder real ou do poder pontifício. Foi o caso da Universidade de Lisboa. Outras que foram criadas por hábito, por costume, a partir de escolas que já existiam e que depois evoluíram e deram origem a universidades. Outras nasceram a partir de outras universidades anteriores. Por exemplo, Cambridge e Oxford estão relacionadas com este processo. Uma deu lugar à outra, por secessão, por um processo de secessão. Mas então, se não havia universidades, como é que se processava o ensino? Como é que se cultivavam as pessoas? Primeiro tinham que aprender a ler e a escrever. Um pouco de rudimentos de aritmética, não é verdade? Era um ensino básico,
hoje equiparado apenas ao ensino básico. Onde é que se fazia esse ensino? Fazia-se, por exemplo, nos conventos. Os conventos, por força da intervenção das ordens monásticas, que tinham as suas escolas monacais. Faziam-se junto das sés. Eram as escolas cardinalícias, ou claustrais, ou episcopais. Faziam-se junto das sés catedrais. E havia ainda as colegiadas. As colegiadas, a mais são todas em Guimarães. Nossa Senhora de Oliveira, que foi a colegiada primaz em Portugal, que era como que uma comunidade ou uma divindade secular. Não estava na dependência de uma igreja. Então, a partir destas escolas, vão aparecer, isto em toda a Europa, vão aparecer as primeiras universidades. A universidade, mas porquê? Como é que a população, ou sobretudo as cabeças mais distintas da sociedade portuguesa, entendiam a necessidade deste ensino? Porque mesmo nas universidades o ensino era um ensino elementar, não tem nada a ver com o que se passa hoje nas universidporque é que entendiam esta necessidade? Era por isto, é porque os clérigos eram, de uma maneira geral, muito incultos. Alguns chegavam a ser iletrados completamente. Não sabiam sequer ler nem escrever. Não podia ser, é evidente que não se podia manter esta situação. Então havia que melhorar a cultura literária, sobretudo a cultura literária, porque a parte científica era menos cuidada, dos sacerdotes e dos próprios monges, e para não falar de dignidades mais elevadas da hierarquia eclesiástica. Então, havia as escolas, mas um dia sentiu-se a necessidade de constituir aquilo que é uma corporação. Este sentido da corporação é muito importante. Falou-se muito há umas décadas dos problemas do Estado corporativo, mas as universidades eram entidades corporativas. A corporação de quem? Dos estudantes e dos mestres. E é muito curioso verificar que passava-se no final do século XII, e já também por todo o século XIII, até ao final do século XIII, passava-se que esta necessidade impulsionou a criação das maiores universidades europeias. Já me vou socorrer o meu texto para não cometer nenhum erro deplorável. E assim foi em Portugal também. Então, quem é que tomou a iniciativa de criar a primeira universidade em Portugal? Foi criada em Lisboa. O chamado Estudo Geral de Lisboa. Quem é que tomou a iniciativa? Foi a classe eclesiástica. Foi um grupo numerosíssimo, muito numeroso, de clérigos que redigiram e subscreveram uma petição ou uma súplica dirigida ao Papa. Na altura era o Papa Nicolau IV. Passava-se isto, para dar a data exata, 12 de novembro de 1288. Já vão mais de 7 séculos. Então esse grupo de eclesiásticos dirigiu ao Papa uma petição. Mas ao contrário do que por vezes se pensa, quando se pensa assim, pensa-se mal, eles não pediram a fundação da universidade. Eles dizem ao Papa que tinham solicitado ao rei Dom Dinis a formação de um estudo geral, onde pudessem ser ministrados os conhecimentos para uma valorização cultural, sobretudo dos membros do clero. E pedem uma coisa muito importante ao Papa. O que é que eles pedem? Pedem que o Papa autorize e confirme que os salários dos mestres seriam pagos através de quê? Seriam pagos através das rendas dos mosteiros.
e das igrejas. Bom, a petição foi para Roma, imaginamos que tudo isto levava muito tempo a acontecer. Muito tempo. Eu costumo lembrar dos tempos em que as coisas aconteciam, noutros tempos, quando me recordo que a notícia do falecimento do rei Dom José chegou ao Brasil 4 meses e meio depois, o que já foi muito rápido. Porque a viagem decorreu sem grandes problemas. Portanto, tudo isto se passava muito lentamente. Depois, por outro lado, a súplica entrava na chancelaria do Vaticano e dentro da chancelaria do Vaticano corria ao tempo. Até porque as súplicas muitas vezes eram como que refeitas para serem apresentadas ao Santo Padre. Por vezes, excluindo o que era subsidiário apenas, para valorizar o essencial da súplica, da petição. Então, lá vai para Roma a petição. 12 de novembro de 1288. Em 1 de março de 1290, o rei Dom Dinis subscreve uma carta que é aquela que constitui, até hoje, o documento mais autêntico no sentido de podemos tomar esta data como a data da criação da Universidade em Portugal. 1 de março de 1290. Uma carta dada por Dom Dinis em Leiria e ele confirma, rei confirma a existência do estudo geral. Não há nenhum documento conhecido que diga que o Estudo Geral de Lisboa, ou seja, a Universidade de Lisboa, e é assim que o Papa se lhe refere a Universitas de Lisboa, não há nenhum documento autêntico que garanta que assuma a responsabilidade numa determinada data da criação do Estudo Geral. Portanto, alguns autores, historiadores, consideram 1288. Outros preferem adotar a 1290 através da Carta Régia do Dom Dinis. 1 de março de 1290. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto o Papa responde. Responde com uma bula. Todos sabemos o que é uma bula. Uma bula é um diploma, neste caso o diploma pontifício, mas a bula, por extensão, é qualquer documento que se constitui diploma, mas primitivamente a bula significava o material em que estava inscrito o texto e que era normalmente chumbo. Por exemplo, os selos pendentes dos soberanos, ou seja, os selos da autoridade, estou aqui, tenho que ter muito cuidado porque tenho aqui ao meu lado um especialista da heráldica e numismática e esfragística também. Os selos eram impressos em cera branca ou cera de cor. Já perdi. Eu estava onde? Que a bula era de chumbo. Das bulas em chumbo, o material e... Exatamente, muito obrigado. Ora bem, então, 1 de março de 1290, o Dom Dinis queria, eu creio que é legítimo aceitar esta data, queria a universidade, que é depois confirmada em 9 de agosto do mesmo ano pelo Papa Nicolau IV. Estava criada a Universidade de Lisboa. A história é terrível, porque a história, por vezes, lança a maior confusão naqueles que querem conhecê-la e que leem os compêndios de história. O nosso grande cronista, Rui de Pina, cometeu uma dessas imprudências. Quando o Rui de Pina escreveu, ele não conhecia, seguramente, nem a petição do clérigo ao Papa, nem a Carta Régia de Dom Dinis, nem a bula do Nicolau IV, de 9 de agosto de 1290. Não conhecia nenhum destes. Então ele lança uma ideia que não é possível aceitar, nem, e muito menos comprovar. É que o Dom Dinis criou a Universidade Portuguesa de Portugal em Coimbra. Mentira. Em Coimbra. E, sobretudo, dá uma data para esta criação perfeitamente absurda.
já no princípio, da primeira metade, do final, do primeiro quartel do século XIV. Muito depois destes 3 documentos que eu acabei de referir. Ele dá a criação da universidade muito tardiamente e em Coimbra, e diz que o rei que depois que ordenou a transferência para Lisboa. Bom, isto é uma confusão que não é fácil. Não é fácil, não. Eu, quanto a mim, não aceito. Não há nenhuma documentação autêntica. Toda a pesquisa heurística tem que ser feita sobre documentos autênticos. Embora seja preciso muito cuidado, porque quando nós dizemos um documento autêntico, dizemos porque acreditamos e temos maneira de sustentar que aquele documento é verídico. É verídico. E é por isso que dizemos autêntico. Mas os documentos autênticos também mentem. Também mentem. A mando do rei, a mando do papa, a mando do bispo, a mando... Portanto, é preciso maior cuidado. Ora bem, então o Papa confirma a criação do Estudo Geral Dionisiano em Lisboa, que funcionava numas casas, que o Dom Dinis tinha filhado aos proprietários, aos moradores, despejou os moradores e apropriou-se das casas para instalar o Estudo Geral. Acho que é um hábito que se criou e que ainda hoje se mantém com alguma assiduidade. Ora bem, já vimos o que é que o Rui Pina fez. Há uma influência que não pode ser descurada, embora os historiadores não tenham atendido muito a ela, que é a influência das 7 partidas. É um tratado, é um conjunto de normas jurídicas da época do Afonso X o Sábio. Alguns autores consideram que a autoria é do próprio Afonso X, não quero acreditar muito, mas que foi elaborado a mando do Afonso X, eventualmente coordenado e orientado pelo Afonso X. E na segunda partida, aquelas 7 partidas, a segunda partida é dedicada inteiramente à consideração, ao estudo e à definição do que é um estudo geral. E é muito importante, porque isso com certeza que influenciou o nosso rei e o levou à criação da nossa universidade. Por outro lado, o poder muito influente do clero, que precisava dos seus membros mais cultos, mais conhecedores, mais sabedores. Mas é bom não esquecer esta influência que terão tido as 7 partidas sobre a decisão de Dom Dinis. Numa época muito difícil, nada era propício à criação de uma universidade. Havia uma guerra civil, praticamente, entre o Dom Dinis e o filho, o infante Dom Afonso, quer dizer, tinha receio de não suceder ao trono, e isso levou a uma guerra que demorou décadas. E só veio a terminar em 1322, 3 anos antes da morte do Dom Dinis. Portanto, era um ambiente de guerra, um ambiente de discórdia, de conflito permanente. A rainha Dona Isabel teve muita importância, exerceu um papel importantíssimo de apaziguamento, e no final da contenda entre o pai e o filho, foi ela que conseguiu estabelecer a paz. Passamos a direito e chegamos aqui porque a Universidade em Portugal foi constituída, criada, como já vimos, deste modo, mas não estava sozinha, quer dizer, estávamos numa Europa que, apesar das dificuldades de comunicações e de contacto intelectual e tudo isso, sabia-se o que é que se passava. Portanto, havia influências mútuas, sobretudo numa época que foi a época do grande florescimento das universidades europeias. Só para dar uma ideia, agora vou ler. Os primeiros estudos gerais, os Studia Latinos, uns fundados na segunda metade do século XII, 1150 para a frente. O primeiro estudo geral da universidade foi o de Bolonha. Bolonha marca uma posição na Europa fundamental. 1150. Mais de um século antes da fundação da nossa universidade.
Infelizmente, Bolonha está hoje ligado, do meu ponto de vista, a um acordo lamentabilíssimo. É um equívoco. É mais um disparate. Um disparate intelectual, um disparate universitário, que aqui só alguns mais fortes, mais tenazes, mais decididos, mais conscientes, resistiram. Como sejam as faculdades de medicina, estou a referir a Portugal. O resto submeteu-se a um acordo, um simples acordo internacional europeu, que transformou os graus universitários e rebaixou-os. Porque aquilo que no século XIX era um bacharelato passou agora, com Bolonha, a ser uma licenciatura. O mestrado, que era um grau já, enfim, que exigia uma ambição universitária, muitos conhecimentos, muita capacidade, passou a ser conferido com mais 2 anos depois da licenciatura. E só sobra o doutoramento. Por enquanto, vamos ver o que pode acontecer com o doutoramento. O meu querido amigo, Dr. Miguel Doras, no próximo mês, não me leva a mal este anúncio que vou fazer, vai prestar provas de doutoramento na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, e ainda é um doutoramento. O dele ainda é um doutoramento. Mas a tendência é para que as coisas comecem a ser mais facilitadas. Já há cursos de doutoramento. Eu, quando ouço falar em cursos de doutoramento, começo a ficar muito preocupado. Porque no tempo em que eu fiz parte de juros de doutoramento e de concursos para professores associados e catedráticos, o doutoramento dizia-se que era uma demonstração da capacidade individual do candidato para investigar e para produzir uma reflexão a partir da sua investigação. Agora, quando começa a haver cursos de doutoramento, eu começo a pensar na 4ª classe, no terceiro ano de ensino, umas coisas assim, não sei onde é que vamos acabar. Ora bem, eu tenho aqui muitos trechos que não vou ler nenhum, não é? Li apenas aquela parte das datas. Porque são transcrições, mesmo sendo metade do texto original, são transcrições dos textos, das traduções dos textos latinos completos, como sejam a petição do clero, a Carta Régia de Dom Dinis e a Bula do Nicolau IV. Esses textos são conhecidos, foram traduzidos e não vou lê-los. Eu espero um dia ter a oportunidade de poder facultar-vos a leitura do texto completo, sem cortes, sem coisa nenhuma. Sua cadeira, está aqui, à vaga. Ora bem, então agora damos um pequeno salto, se me permite, um pequeno salto e vamos para Santarém. Porque nós dissemos que tínhamos Santarém na sua relação com a fundação da Universidade. Santarém, mas porquê? Esqueci de dizer que os clérigos reunidos em 1288, elaborando a petição ao Papa, estavam reunidos em Monte Borgo. É uma referência histórica importante. E porque era aí que se encontrava, então, a corte com o Dom Dinis. Então, porquê Santarém? Porque Santarém é uma das povoações, naquele final, naquela quase última década do século XIII, com representantes que subscreveram a petição ao Papa. Vamos ver aqui onde é que eu tenho aqui a relação completa das povoações, que é muito interessante. Quem é que subscreveu aquela petição? Um abade. Alcobaça. O abade é a figura mais representativa, mais codificada dentro da hierarquia eclesiástica. O abade de Alcobaça. Eram 4 priores. Os priores que presidiam
normalmente às colegiadas, às igrejas colegiadas, e 21 reitores de igrejas seculares. Ora bem, Santarém está no numeroso grupo de povoações que tinham seus representantes na decisão de pedir ao Papa a criação da universidade. Isto dá-nos uma ideia da extensão e da distribuição geográfica dos representantes que subscreveram a petição. Alcobaça, Coimbra, Lisboa, Guimarães, Santarém, Atoguia, Lolé, Faro, Sintra, Alenquer, Torres Vedras, Caia, Lourinhã, Vila Viçosa, Azambuja, Estremoz, Beja, Mafra e Bugador. Ficamos com uma ideia da importância que teve esta petição através da distribuição geográfica destes representantes. Vários autores lamentam, e com razão, a ausência dos nomes destes representantes. Não constam da petição. O que consta é o cargo que exerciam, os muros que exerciam nos organismos religiosos. Um é prior, o outro é abade, os outros são reitores das igrejas seculares, os nomes não constam. Vários autores fizeram pesquisas. Há pouco esqueci de mencionar um autor que tratou também da fundação da universidade, foi o Alfredo Pimenta, que também se debruçou sobre este problema. Então Santarém é importante porquê? É importante porque foi uma população importantíssima na época, importantíssima. Lá estanciou a corte também, na Alcáçova, na velha Alcáçova, onde hoje praticamente está uma fundação privada, a Fundação Passos Canavarro, na descendência do velho Passos Manuel, José Manuel da Silva Passos Manuel, e hoje é a sede da Fundação Passos Canavarro. Santarém teve uma representação tríplice. É a única população com 3 representantes a subscrever a petição. É muito curioso este aspecto. E, no entanto, no quadro diocesano de Portugal, Santarém não estava lá. Santarém não era uma diocese. Como algumas outras povoações não eram sedes de diocese. É muito curioso porque o Alexandre Herculano considerou que o processo de instituição do Estudo Geral de Lisboa constitui, no reinado ímpar de Dom Dinis, um dos testemunhos da modernidade da nação portuguesa. E ele escreveu isto, que é muito interessante. Portugal, nascido do século XII, em um ângulo da Galiza, constituído sem atenção às divisões políticas anteriores, dilatando-se pelo território do Garbo sarraceno e buscando até, como veremos, aumentar a sua população com as colónias trazidas de além dos Pirineus, é uma nação inteiramente moderna. Bom, o Herculano vai por aqui fora, a influência do monacato que se instalou em Santarém, das várias ordens monásticas. A entidade mais importante desta representação tríplice era a Igreja Colegiada de Santa Maria da Alcáçova, que no fundo era uma colegiada régia, tinha o edifício da proteção do rei, e foi das mais importantes colegiadas que nós tivemos em Portugal.
os outros dois representantes eram os priores das igrejas seculares de quê? De Santa Iria e de Santo Estevão. Santa Iria, julgo que é paróquia. Santa Iria está numa populaçãozinha ribeirinha, da Ribeira de Santarém. Qualquer destas duas igrejas tem a ver com milagres. O milagre de Santa Iria é uma coisa extraordinária, e o milagre de Santo Estevão são histórias interessantíssimas que vale a pena conhecer, e em parte foram dadas a conhecer pelo Almeida Garrett, em 1843, salvo erro, não tenho aqui a data, sou que não tenho aqui a data, o mesmo ano em que já vimos que o Teófilo Braga nasceu. Nas viagens da minha terra, o Almeida Garrett fala com muita propriedade, como sempre o fez, destas igrejas e dos milagres, das romagens que se faziam nestas duas igrejas. Temos aqui a história da Colegiada, temos a igreja de a história de Santa Iria, Santa Maria de Alcáçova, temos aqui Santa Iria, foi a primeira das duas igrejas seculares de Santarém, nomeadas pelos eclesiásticos que protagonizaram a súplica dirigida ao Sumo Pontífice, rogando a confirmação ou ratificação papal do modo que propunham para garantir o pagamento dos salários. Este aspecto era fundamental, porque sem pagamento de salários não havia mestres, não é verdade? Não havia professores e doutores, em vista da fundação do Estudo Geral de Lisboa. Não é verdade? Foi a primeira das duas igrejas seculares nomeada pelos eclesiásticos. A outra igreja, como já disse, foi a igreja de Santo Estevão, edificada em 1240, portanto, cerca de meio século antes da criação da universidade. Foi sagrada no ano seguinte e cedo passou a ser conhecida e procurada por crentes e peregrinos pelo nome de Igreja do Milagre, do Santo Milagre e do Santíssimo Milagre. Depois que, por 1247 ou 1266, há aqui uma disparidade muito grande, como querem uns e outros, ocorreu a luminosa e miraculosa ocorrência que, na sensibilidade popular e com a aceitação e o apoio dos religiosos, fixou ao templo a designação que perdura até hoje. E por aqui fora, imagina se eu te livro isto. Imagina que é metade do texto original. 50%, graças à técnica do delete do computador, desapareceu. Desapareceu de uma cópia que eu fiz, o original está lá todo, por enquanto. Ora bem, e com isto o que é que acontece? Por um lado, eu presto homenagem a Santarém, cidade a que estou hoje em dia, já há 20 anos, muito ligado. Quando presidi ao Instituto Português de Património Cultural e fui uma vez chamado pelo Presidente da Câmara Municipal. Um senhor que usava uma barba preta e era um homem novo, vinha com um bom nome, como autarca eficaz, inteligente, culto, decidido, tenaz. E eu também era um jovem, enfim, menos jovem, mas ainda era jovem. Presidente do Instituto, e um dia o Presidente da Câmara Municipal de Santa, que era este senhor, pediu-me se eu ia a Santarém. Estas histórias são boas porque amenizam, e são as histórias boas da vida são estas, não são as conferências. Estas é que são boas. Pediu-me se eu ia a Santarém. E eu, pois vou. O que é que não é digo? Vou com muito gosto. E disse ao Sr. António, convém dizer que o Sr. António era o meu motorista. Tínhamos um carro velho, os tempos eram outros. Tínhamos um Mercedes azul escuro que andava muito devagar. Tão devagar que, quando se tratava de irmos numa comitiva oficial com o membro do governo que tutelava o Instituto, e que tinham, nessa altura, tinham um potentíssimo
carro, eu e o Sr. António tínhamos que partir com 1 hora de antecedência para podermos estar no local do destino à mesma hora que o secretário de Estado. E lá ia eu com o Sr. António. Então fomos até Santarém. Chovia, um dia de frio, um dia cinzento, um dia triste. O dia cinzento, lembro-me sempre do Mário Dionísio, poeta, que escreveu O Dia Cinzento, entre outras coisas. Lá fui para Santarém. Estava lá este senhor à minha espera, um jovem de barba preta. E cumprimentámos, apresentámos. E ele diz-me assim: ó, Sr. Presidente, nós temos aqui o bico de obra. Ah, bem, mas isso é que é bom, vamos resolver. O bico de obra era só o embargo do edifício, já não me lembro de quantos andares. Por um ministro. Por despacho de um ministro. Já. Embargado por despacho do ministro. E eu perguntei ao Presidente da Câmara: ó, Sr. Presidente, mas está embargado por quê? E ele respondeu: olha, eu não sei porquê. Está embargado. Mas está embargado já há algum tempo. Então vamos lá ver. E fomos ver o edifício. Lembro que subimos as escadas, o edifício tinha a estrutura, não tinha uma parede, não tinha uma janela, um frio desgraçado, porque Santarém é muito quente no verão e muito frio no inverno, não é verdade? Lá fomos, mas então está embargado por quê? Acho que é uma coisa com o último andar, com tudo, uma coisa tal. Então vamos averiguar e vamos resolver. Voltei para Lisboa, convoquei os meus técnicos que tratavam desses assuntos, e meus amigos, vamos lá ver o que se passa com isto. Eu não quero obras embargadas eternamente. Porque quando se embarga uma obra é para resolver o que se há de fazer para ela continuar. Ou então para ser demolida. Agora, ficar como um monumento inerte, impávido, no meio de uma avenida principal de uma cidade importante, embargado, mas porquê? Porque não sei o quê. Qual é a solução? Tem solução. Muito bem. Qual é a solução? Isto assim e assim. Eu comuniquei para o Presidente qual era a solução. O Presidente deu ordem para que se fizesse conforme o parecer do Instituto, a determinação do Instituto. O edifício foi concluído, está de pé e não é mais uma vergonha para a cidade de Santarém. Verdade ou mentira? Verdade. Isto é assim. E a propósito, já não sei o quê. Da minha homenagem a Santarém. Bom, e tem outras histórias. Mas isso tem que ser uma outra coisa, temos que chamar conversas. Com a Sé de Braga, por exemplo, com esse bispo, que me recebeu mal porque eu não respondia às cartas que me escrevia. E eu não respondo às cartas que Vossa Eminência me escreve. Não pode ser. Não deixo uma carta sem resposta. Muito menos a do arcebispo de Braga. Então, tenho muita pena. Senhor Presidente, era um homem extraordinário, uma simpatia, um homem forte, não me lembro agora o nome dele. E ele nunca respondeu. Não pode ser, por amor de Deus, eu respondo sempre, recebo toda a gente e respondo a todas as cartas. Só não respondo às anónimas que eu eventualmente recebo. Não tenho como responder. Não respondeu. Vossa Eminência vai-me perdoar. Mas importa-se de dizer que é esse Presidente que não responde à sua correspondência? Com certeza, com muito má vontade, mas eu digo. É o senhor. Então, e como é que eu me chamo? António Ressano Garcia Lamas. E eu digo, Vossa Eminência vai-me perdoar. Eu chamo Carlos Antero Ferreira. Não tenho nada a ver com esse senhor. Esse senhor é que nunca respondeu às suas cartas. Agora, não tenha culpa, não me trate mal, vamos lá resolver os problemas. Daí um bocadinho saímos os dois de braço dado, fomos para a Sé de Braga, onde o anterior Presidente do Instituto tinha embargado a obra de limpeza da talha, e eu digo assim, mas embora o porquê? Não sabemos. Mas temos que saber, porque se não sabemos, eu desembargo. Não sabemos. Senhores de Bispo de Braga, Vossa Excelência, a partir deste momento, está autorizado por mim a retomar as obras de limpeza da talha. E a talha foi limpa e ficou impecável. Tenho em Viseu, mas isto nunca mais acaba. Histórias e catadores. Então, Santarém, na ligação com a Fundação da Universidade,
O encanto da história é este privilégio de nos fazer reviver, 7 séculos depois, um ato fundamental da cultura portuguesa. Foi a fundação da nossa primeira universidade. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida, naturalmente são muitas, porque eu exponho mal, não li, exponho mal, por vezes atabalhoadamente, mas é uma característica também. De modo que termino aqui, agradeço muito a vossa presença, com muita amizade, com muita gratidão, nesta noite fria, inóspita, aqui na Academia de Letras e Artes. Queria saudar, se me permitem ainda, também o Presidente da Academia de Letras e Artes, o meu queridíssimo colega de universidade, pertencemos, não sei o que devo dizer, mas enfim, à mesma universidade, pública, Presidente da Academia, professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, rapaz ultramarinas lá do fim, que era Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ultramarinas. Não sei se lembram. Tinha uma sigla que se dizia assim, ISCSPU, porque o ultramarina, e a sigla levou um corte, tiraram o U, e hoje é o ISCSPU. Nesta dança das siglas, que é uma graça. Ainda gostava de ter tempo para escrever qualquer coisa sobre as siglas, porque se nós, nos textos hoje, alguns já são difíceis de entender pelo excesso de utilização das siglas. E quem não domina este universo das siglas, qualquer dia não sabe o que está ali, não sabe o que é que estão a dizer, é uma loucura. Uma coisa interessante era de produzir e elaborar um dicionário de siglas, que eu não sei se há, mas já não tenho coragem, mas era interessante. E eventualmente talvez conseguisse vender algum, já que dos meus livros não vendo nenhum. De modo que, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado. Quero saudar o Presidente da Academia, que está connosco, e pessoa a quem dedico há muitos anos uma estima muito grande, uma amizade, um respeito. Porque não se respeitam só os mais velhos. Aquela ideia de que as cãs e o cabelo branco e o coxear e as rugas e o dobrar um pouco para a frente, isso é que justifica o respeito? Não. O respeito justifica-se por si próprio e pelas qualidades de cada um, independentemente da idade de cada um. Portanto, os jovens têm que ser respeitados. E eu ainda outro dia tive a satisfação de felicitar um colega nosso da Universidade do Porto, um professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Eu fui encontrar de uma forma muito curiosa um biólogo e me consulta sobre matéria que eu em tempos a que eu me dediquei muito, que era o estudo dos botões, do botão armado, do botão à parede, essas coisas todas. E ele veio-me consultar, não é possível. Você é biólogo, está a querer saber dos botões. Cheguei a esta coisa curiosa. Um homem novo, um professor auxiliar, de novo, os seus alunos, tudo isso, mandou-me um vídeo, não é um vídeo. Então porquê? Porque estão a estudar coberturas ajardinadas, terraços transformados em jardins. E isso é muito importante saber como é que o botão armado das estruturas se comporta em presença da terra. Fui consultado, coisa que já não acontecia há muito tempo, que já estou assim nas velharias, já não se consulta. Mas fiquei admirado e fiquei muito satisfeito pelo interesse dos jovens nestas matérias, que vão rejuvenescendo também. Portanto, o respeito não é só para os mais velhos, é para os mais novos também. E vou-me calar, porque senão isto é uma desgraça. De modo que, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, meu querido amigo Dr. Miguel Dores, muito obrigado pela vossa presença. Peço desculpa, muito obrigado.